O presidente ucraniano disse que o seu país está pronto para assinar o acordo sobre minerais entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. Poucos dias depois de ter deixado a Casa Branca sem assinar o acordo e envolvido numa polêmica com Donald Trump, Zelensky disse que apenas pretende que a posição da Ucrânia seja ouvida. O acordo estava previsto para ser assinado após uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e Zelensky na sexta-feira. No entanto, a reunião transformou-se numa acesa discussão em direto na televisão, com Trump a concluir que o acordo sobre minerais brutos com a Ucrânia, que levou Zelensky à Casa Branca, estava cancelado. Washington está a pedir uma redução de 50% de todas as receitas geradas pelos recursos minerais e naturais da Ucrânia, o que os funcionários norte-americanos afirmam ser um pagamento pelo anterior apoio militar. Segundo o documento, a Ucrânia contribuirá com as receitas para um fundo que será depois investido para promover a segurança e a prosperidade da Ucrânia. Zelensky afirmou que o acordo deve incluir garantias efetivas de segurança para a Ucrânia e alertou para a possibilidade de uma nova agressão russa se estas não forem implementadas. França e Reino Unido estão a elaborar um plano de paz para a Ucrânia, propondo uma trégua de um mês. A iniciativa foi discutida numa cimeira em Londres, com 18 líderes europeus e do Canadá. Numa cimeira decorrida em Londres, que contou com a participação de 18 líderes, foi discutida uma forma de reafirmar o papel da Europa no processo de paz na Ucrânia. O encontro reforçou o apoio a Kiev, com compromissos de aumentar a ajuda militar. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu um cessar-fogo imediato, enquanto o primeiro-ministro britânico Keir Starmer mencionou uma possível força de manutenção de paz no terreno. Paris e Londres tentam garantir apoio dos Estados Unidos da América, buscando segurança para eventuais tropas enviadas à Ucrânia. No entanto, o Kremlin desvaloriza a iniciativa, afirmando que Zelensky demonstra falta de diplomacia e que quaisquer planos de paz seriam inúteis neste momento. A Europa tenta liderar um caminho para a paz, mas o apoio dos Estados Unidos da América será crucial para qualquer solução duradoura. Israel foi alvo de críticas depois de ter decidido suspender a entrada de todos os alimentos e outros fornecimentos em Gaza, alertando para consequências adicionais para o Hamas se o frágil cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, Catar e o Egito não for prolongado. Cairo e Doha acusaram Israel de violar o direito humanitário ao utilizar a fome como arma. O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio apelou a todas as partes para cumprirem a sua parte das negociações e a respeitarem os termos do acordo que entrou em vigor a 19 de janeiro. A primeira fase do cessar-fogo em 3 partes terminou há alguns dias, mas não foram feitos acordos entre os dois lados sobre a implementação da segunda fase. A primeira fase, que incluía um aumento da ajuda humanitária, terminou no sábado. Na segunda fase, é suposto o Hamas libertar dezenas de reféns em troca de uma retirada militar total de Israel de Gaza e de um cessar-fogo duradouro. As negociações para a segunda fase deveriam ter começado há um mês, mas tal ainda não aconteceu. De acordo com os israelenses, uma nova proposta dos Estados Unidos da América prevê o prolongamento da primeira fase durante o mês sagrado do Ramadão e o feriado judaico da Páscoa, que termina a 20 de abril.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que a proposta de Washington, apresentada pelo enviado especial do presidente Donald Trump para o Médio Oriente, prolongaria o cessar-fogo temporário por 50 dias. E na Alemanha, um ataque com um automóvel causou 2 mortos e 25 feridos. O condutor foi detido, mas as autoridades ainda não confirmaram se trata de um atentado ou de um acidente. Tudo isso para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. Pelo menos uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas após um condutor de um automóvel ter avançado em alta velocidade contra uma multidão na cidade alemã de Meißen, segundo informações avançadas pela imprensa alemã, citada pelas fontes próximas da investigação. O incidente ocorreu numa área pedonal no centro da cidade. Entre os feridos, 15 estão em estado grave e a polícia interditou a zona, pedindo à população que evite circular pelo local. O Hospital Universitário da cidade declarou alerta máxima sobre o catástrofe. A ministra do Interior cancelou a agenda para deslocar-se à cidade, já que o ataque aconteceu em meio às celebrações de Carnaval, período em que as autoridades alemãs já estavam em alerta máximo para possíveis ataques. Uma pessoa foi morta e outras 4 ficaram feridas num esfaqueamento esta segunda-feira na cidade de Haifa, no norte de Israel, após um ataque ocorrido numa paragem de autocarro. As autoridades israelenses informaram, entretanto, que o agressor foi morto. Entre os feridos, uma adolescente de 15 anos foi submetida a uma intervenção cirúrgica e se encontra estável, enquanto 2 vítimas estão em estado grave. A vítima mortal é um homem de 60 anos de idade, reportou a imprensa nacional citada pelas autoridades israelenses. A polícia trata o caso como um ataque terrorista e investiga possíveis cúmplices. O agressor, um cidadão israelense de origem árabe, havia regressado ao país após um período no exterior. O grupo Hamas elogiou o ataque, mas não reivindicou a sua autoria. O incidente ocorreu em meio a um impasse nas negociações entre Israel e o Hamas sobre o prolongamento do cessar-fogo em Gaza. O ciclone tropical Garance atingiu a ilha de Reunião, no Oceano Índico, causando destruições e deixando centenas de milhares sem eletricidade e água. A tempestade trouxe ventos superiores a 200 km por hora e chuvas intensas, resultando na morte de 4 pessoas e danos severos em infraestruturas. Cerca de 200 mil, dos quais 900 mil habitantes deste território ultramarino francês, ficaram sem eletricidade, mais de 170 mil ficaram sem acesso à água potável, segundo as autoridades locais. Mais de 800 pessoas buscaram abrigo devido ao risco de inundações e deslizamentos. As autoridades reduziram o nível de alerta, mas recomendam que a população permaneça em casa devido ao mau tempo persistente, uma vez que se prevê chuvas torrenciais e os ventos fortes durante todo o dia. O governador da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, Henry McMaster, decretou estado de emergência no domingo devido ao alto número de incêndios florestais. As queimadas também atingem a Carolina do Norte, estado vizinho. No entanto, mais de 170 focos de incêndio estão ativos. Master disse em um comunicado que este estado de emergência confirma que os seus primeiros reacionistas, que trabalham incansavelmente para proteger as suas comunidades desse incêndio e estão arriscando suas vidas, têm os recursos necessários. Disse ainda que mais de 55 incêndios estão atualmente queimando em todo o estado da Carolina do Sul, com cerca de 1.220 acres de terra.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar profundamente preocupado com a mudança de orientação política dos Estados Unidos, frisando o novo poder de empresas tecnológicas que considerou oligarcas. Perante o Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos lamentou o que classificou como controlo e influência exercidos por oligarcas tecnológicos não eleitos. Um pequeno número de oligarcas tecnológicos não eleitos têm os nossos dados, sabem onde vivemos, o que fazemos, os nossos genes e condições da saúde, os nossos pensamentos, hábitos, desejos e medos. Conhecem-nos melhor do que nós próprios, afirmou Volker Turk. Por outro lado, Turk, sem citar o nome do presidente norte-americano, salientou que, paradoxalmente, as políticas dos Estados Unidos destinadas a proteger as pessoas da discriminação são agora descritas como discriminatórias. Os progressos em matéria de igualdade de género estão a ser eliminados.